Meu Deus, não fazem isso. E por que constantemente voltamos ao tema da reconciliação? Porque nós até hoje, infelizmente, esta é a minha opinião pessoal, não iniciamos o processo de reconciliação. Mas há uma série de atos, por exemplo, não, as medalhas... O processo de reconciliação está adiado. Começa mal? Está adiado o processo de reconciliação em Angola, está adiado o processo da construção de uma verdadeira nação angolana. E digo isto porquê? Porque a reconciliação começa na própria Constituição. Alguns dizem, é preciso um pacto de regime, um pacto de nação. Mas o pacto de nação, que para mim é muito mais amplo que o pacto de regime. Porque de regime pressupõe um pacto entre as pessoas que estão acomunadas com o regime que vigora em Angola, quer seja da oposição ou da situação. Quando diz, vamos acomodar os interesses de cada um e vamos governar em conjunto, estando uns na oposição ou não. O Pacto de Nação é mais amplo porque já perspectiva a congregação de outras forças vivas da nação. Mas este Pacto da Nação, eu entendo que é a própria Constituição. Este aqui é o Pacto da Nação. Isso implica dizer que temos de ter uma Constituição em que a sociedade também é chamada para se pronunciar sobre as linhas estruturantes da organização e funcionamento do Estado. É uma Constituição em que todas as forças vivas da nação, e não apenas as forças políticas, deem o seu contributo, modesto ou não, para que, em definitivo, toda a gente se revê nas instituições que resultam do desenho constitucional. Até hoje não há, porque nós sabemos em condições em que a Constituição de 2010 foi aprovada. Foi aprovada por uma única força política, desconsiderando a opinião de outras forças políticas. E começamos mal, por aí, por um lado. Por outro lado, depois de uma Constituição consensual, que reúna o consenso, e atenção, eu quando defendo o consenso não estou a defender a unanimidade, são conceitos distintos. Unanimidade é obrigar as pessoas a pensarem e agirem da mesma maneira. O consenso é as pessoas agirem de forma diferente, mas com o foco num objetivo comum, da realização do objetivo. Objetivos podem ser múltiplos, no caso do Estado, mas comum, toda a gente sabe, quem for governo tem que seguir este caminho. Tem que olhar para a saúde, educação nesses termos, tem que olhar para a habitação, tem que olhar para o saneamento básico e por aí além. O outro elemento fundamental da reconciliação, que me leva a concluir que está adiado o início do processo de reconciliação, e aqui me refiro a uma reconciliação, um processo de reconciliação genuíno e inclusivo, genuíno porque da iniciativa dos angolanos, no seu todo, não é? E inclusivo porque ninguém é excluído, todas as vozes são ouvidas. E penso que é isso que a Igreja Católica procura agora promover, porque senão não haveria razões da Igreja Católica promover um congresso sobre a reconciliação. Se a reconciliação estivesse no bom caminho, não teríamos necessidade de criar novos palcos de debate, e eu entendo até que os 50 anos da nossa independência deveria iniciar por uma reflexão profunda e inclusiva de toda a sociedade sobre o processo de reconciliação que se diz levar a cabo até os dias de hoje. E identificarmos onde é que estão os pontos de estrangulamento para depois sugerirmos os caminhos a seguir para corrigir aquilo que mal foi feito até hoje. E digo isto porquê? Porque em Angola, e deixa-me abrir aqui um parênteses, eu já fui convidado por vocês há bastante tempo e eu desta vez disse, não posso faltar. Não pode faltar. Porque começa a ficar a ideia, como eu tenho dito publicamente que sou do MPLA, então por ser do MPLA ele tem medo de ir à rádio despertar, senão vão dizer logo, ele agora bandeou-se para a UNITA. Não vai longe, por causa da carta que eu escrevi a explicar as razões do porquê que eu não ia receber a medalha. Já houve até alguns mercenários das redes sociais que me veio acusar de que eu agora sou da UNITA porque as minhas ideias coincidem com a tese da UNITA. Mas o doutor se constrange com isto? Não. Isto é para dizer que nós ainda vivemos em Angola um alto grau de intolerância que não vem da base, vem de cima, das lideranças. As próprias lideranças não conseguem ser tolerantes. Mas o doutor recebeu... Estes recados vieram de lá da superestrutura? Não, isso li nas redes sociais. Mas essas pessoas que aparecem sem rosto
fazem sempre a mando de alguém. A gente sabe como é que isso funciona. Mas era para dizer o seguinte: eu continuo a defender que a reconciliação vai adiada, porque enquanto, e nós estamos agora a festejar os 50 anos da independência, e penso que estamos a perder uma oportunidade, estamos a perder, mas ainda podemos corrigir, porque o 11 de novembro ainda faltam aqui pelo menos uns 3 meses, estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, quase 3 meses, um pouco menos do que isso. E penso que podemos corrigir, é que o 11 de novembro de 1975 resulta de um acordo, que se chama o Acordo de Alvor, que eu considero a certidão de nascimento do Estado Independente Soberano de Angola. Para dizer o quê? Que não haveria 11 de novembro sem o Acordo de Alvor. Logo, como é que nós vamos explicar às gerações vindouras como é que foi a história da luta pela independência de Angola? Você não pode dizer que Angola, a independência de Angola resultou de uma luta levada a cabo apenas pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. Não é verdade. Estaríamos a faltar com a verdade. Você vai ter que dizer que a luta pela independência em Angola, ou de Angola, foi levada a cabo por 3 movimentos de libertação, a saber, Frente Nacional de Libertação de Angola, Movimento Popular de Libertação de Angola e União Nacional para a Independência Total de Angola. Não é? E as pessoas vão me perguntar: e quem eram os líderes desses movimentos? Você tem que dizer: Álvaro Holden Roberto, António Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi. E quem é que assinou em nome dos angolanos esse Acordo de Alvor? E com que legitimidade? Bom, nós temos que explicar. São situações históricas que vários grupos de cidadãos e patriotas angolanos que decidiram, em consciência, partir para a luta armada para a conquista da independência, já que a via política não estava a resultar, não é? Por força desta luta ganharam legitimidade, porque o próprio Estado colonial, em janeiro de 1975, reconheceu estes 3 como os legítimos representantes do povo angolano. Daí a razão de serem estas as pessoas a subscreverem um acordo em nome dos angolanos. Se foi bom ou mau, pouco importa. O importante é que daí nós conseguimos que a independência. Marcar o 11 de novembro como o dia da proclamação da independência. Bom, agora, como é que a independência foi proclamada? Todos nós soubemos que houve uma guerra civil entre os 3 movimentos, e aquele que proclamou na capital ganhou legitimidade para governar. Muita gente continua a dizer assim: mas a UNITA proclamou sua independência no Ambo, a FNLA em Quincuso e não sei quantos. Significa dizer que esses 2 movimentos não reconheceram a independência proclamada em Angola. Não me parece que é isso. Por força da evolução histórica do próprio processo, implicitamente acabaram por anuir aquela proclamação. Daí a razão de que nós hoje temos um Parlamento onde a UNITA e a FNLA estão representados. Portanto, isto implica dizer que, se existiu alguma irregularidade, foi sanada, para não dizer suprida, pelos atos políticos praticados por essas forças políticas. Automaticamente, você só vai ter uma reconciliação genuína em Angola e inclusiva, e só vai iniciar um processo de construção de uma verdadeira nação angolana quando reconheceres os heróis dos outros 2 movimentos. E para isso, quem governa tem a responsabilidade e a oportunidade de ouro, para não dizer ímpar, de conduzir este processo de reconciliação que se pretende, repito, genuíno e inclusivo, chamando as lideranças desses 2 movimentos, que hoje são partidos, e pedir o nome dos vossos heróis e dar o mesmo tratamento com dignidade a essas figuras. Só assim os milhões de angolanos que se revêem nos ideais de Holden Roberto e de Savimbi, que embora já não façam parte deste mundo dos vivos, os ideais não morreram, de tal sorte que, se nós olharmos hoje para as redes sociais, Jonas Malheiro Savimbi hoje tem muito mais popularidade quando ele, nas vésperas da sua morte. Até jovens que nasceram em 2000 para frente, que não conheceram Jonas Savimbi,
mas de tanto ouvirem nas redes sociais algumas intervenções do Savimbi e que não conheceram a guerra, nem sabem as razões da guerra e não alinham nesse discurso. Por isso é que eu digo, o discurso está ultrapassado no tempo, porque nós continuamos com aquele discurso da guerra civil, de quem está a destruir, quem está a matar. Eu já disse também uma vez e publicamente, eu andei na guerra, eu participei na guerra desde os meus 12 anos. Não há nenhuma família em Angola que não perdeu um parente nesta guerra. Nesta guerra morreram muitos angolanos. Não importa de que partidos eles pertenciam, mas são angolanos que perderam. E devemos todos em conjunto reconhecer que somos responsáveis pela destruição deste país ao longo de quase 30 anos de guerra desnecessária, porque afinal de contas, em 1992 chegamos à conclusão, e claro, só depois mais tarde que voltamos à guerra, e só em 2002 chegamos à conclusão definitiva de que somos todos filhos da mesma mãe que se chama Angola e condenados a coabitar no mesmo espaço geográfico e político, se quisermos acrescentar. E portanto não temos outra pátria. Vamos ter que nos aturar aqui mesmo. E para isso precisamos de estabilidade para promover o desenvolvimento e o bem-estar de todas as filhas e filhos deste país. E essa estabilidade só é possível ser alcançada com entendimentos. E o diálogo deve ser permanente. Agora, se você não reconhece Jonas Savimbi, não reconhece Helder Roberto, você não está a excluir apenas 2 pessoas. Você está a excluir milhões de angolanos. É preciso tomarmos consciência disso. E quem governa deve ser o primeiro a compreender esse sinal dos tempos. Doutor, acha que... Por um lado, deixa-me só concluir. Okay. Se reconhecêssemos agora Jonas Malheiro Savimbi e Helder Roberto, seria um momento ímpar. Porque senão vamos ter que esperar mais 50 anos. E provavelmente muitos de nós, não digo muitos, nenhum de nós estará vivo nessa altura. E nós deveríamos, a nossa geração, que vem lá de trás, desde a luta armada, deveríamos nos unir para em conjunto dizer assim, chega de desavenças políticas, somos adversários, não somos inimigos. Vamos nos reconhecer mutuamente, vamos nos perdoar mutuamente, vamos nos estender as mãos para juntos marcharmos via ao desenvolvimento socioeconômico sustentado deste país e a promoção, em última instância, do bem-estar social de todos os angolanos. Porque Angola precisa de ser reconstruída e todos nós juntos somos poucos para esta empreitada. Por isso é que estamos a apelar sempre ao apoio dos estrangeiros, com investimento. Por quê? Porque nós nos sentimos numericamente incapazes, não só numericamente, econômico e financeiramente incapazes, de per si levarmos a cabo esta empreitada. Mas se não existir entendimento primeiro entre nós, os estrangeiros não vão ajudar a erguer este país. Eles vêm aqui para tirar o que querem e levarem para as suas terras. Nós vamos continuar cada vez mais pobres. É isso que nós estamos a assistir. Os melhores empregos são para os estrangeiros, os melhores salários são para os estrangeiros e o nacional continua a ganhar uma miséria. Agora, acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,